Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora, vamos fazer um react agora de um corte de um podcast do Estadão. Olha que coisa, né? O Estadão, a mídia tradicional de forma geral, né, tá meio que imitando a internet. Vocês repararam isso? Tem feito agora podcast, tem vídeo das mídias tradicionais. Eu acho isso positivo, cara, isso bacana o pessoal fazer esse tipo de modelo mais próximo da internet, né? Então, é sinal que eles estão fugindo do modelo tradicional deles e chegando no modelo da internet. Eu acho isso muito bacana para eles, né? E aí, nesse podcast aqui, 2 pontos do Estadão, a doutora Carla Bene, professora de economia na FGV, ela estava comentando sobre o Milei e daí falou sobre anarcocapitalismo e adotou aquela falha de entendimento básica, né? Ou, de certa forma, usou aqueles adjetivos pejorativos de dizer que é coisa de criança, que não funciona, que não existe capitalismo sem o Estado, aquela coisa toda que a gente já conhece, coisa e tal. Enfim, eu vou fazer um react dela aqui, porque esse meu canal é um canal libertário anarcocapitalista, né? E lógico que com essa ânsia do pessoal economista brasileiro socialista de criticar o Milei, eles acabam criticando o anarcocapitalismo também. Eu acho importante esclarecer alguns pontos do que ela fala aqui, que são bem interessantes. Mas vamos ouvir ela aqui. Essa notícia ninguém trouxe para cá não, tá? Eu que resolvi falar sobre isso, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então vamos ouvir aqui a doutora Carla Bene, que é professora de economia da FGV, falando sobre anarcocapitalismo. Olha, esse tema ele é interessantíssimo, porque ele vai esbarrar inclusive no anarcocapitalismo, em todas essas discussões. E aqui a gente entra, é mais ou menos, primeiro é um ponto, uma conversa muito sedutora para o jovem, porque é mais ou menos assim, olha, o Estado não funciona, então a gente elimina o Estado. Olha, tem 2 coisas que eu concordo com ela aqui, tá? Mas tem uma outra coisa que eu discordo. Ela começa com esse negócio que é muito sedutor para o jovem. Isso aqui revela a preocupação que a esquerda tem com o anarcocapitalismo. Eu concordo com ela nisso. A esquerda está apavorada com o anarcocapitalismo. Por quê? Porque durante muito tempo o socialismo nadava de braçada nas escolas brasileiras, né? Sempre foi assim, o jovem é socialista, depois ele vai crescendo. E por que o jovem gostava do socialismo no passado? O socialismo seduzia o jovem no passado por 2 características. Primeiro, que é um sistema simples de entender. É aquela ideia de que não, vamos dividir o que tem por aí. É isso que o jovem ouve quando ele ouve socialismo, né? E isso seduz o jovem no socialismo, como eu já expliquei, porque o jovem começa a vida sem nada, né? Todo mundo, quando deixa de ser criança, de repente, em algum momento, você começa a encarar a vida adulta. Caramba, agora eu vou ter que trabalhar, vou ter que virar gente, né? Vou ter que produzir, me sustentar e não sei o que lá. E é um desafio enorme. Todo mundo passa por isso, mas é um desafio grande, né? E o jovem, particularmente, se sente meio que roubado nesse jogo, porque você começa sem nada, você começa do zero, literalmente. Mesmo quem é filho de pessoas ricas, o pai é rico, mas ele não tem dinheiro. Então ele começa esse jogo, é um jogo roubado, um jogo que ele está totalmente contra ele, né? Todo mundo acaba superando isso em algum momento, mas há esse incentivo do jovem de dizer, pô, vamos dividir as coisas aí, né? O socialismo sempre conquistou muito jovem por causa disso, por causa da simplicidade da doutrina, vamos dizer assim, de como explicar as coisas, e porque é uma coisa altamente conveniente para o jovem que não tem nada no mundo, querer dividir o que tem. Ele não tem nada a perder, ele está no zero, qualquer coisa que dividir com ele só está ganhando, né? Então, por outro lado, o anarcocapitalismo compartilha um desses motivos, que é justamente a simplicidade. A ética libertária, o sistema libertário, ele propõe uma coisa nova e uma coisa simples de entender. Uma coisa que tem uma coerência lógica, uma coerência que, de fato, atrai quem olha para o Estado e fala, caramba, é uma massa enorme que luta contra mim, que me atrapalha e eu não tenho para onde ir nessa história. Então, nesse ponto, o anarcocapitalismo realmente tem esse apelo para o jovem, um apelo da simplicidade, da coesão lógica. O socialismo tem um apelo maior. O que apavora a esquerda é que cada vez mais o pessoal está percebendo que o socialismo não funciona. E cada vez mais os jovens, já desde cedo, já começam a empreender, por exemplo, em mídias sociais, a fazer contas e coisa e tal. E aí, esse jovem que começa a empreender, o jovem que é ativo economicamente, ele rapidamente abandona o socialismo. O socialismo só é bom para quem não tem nada. Para quem não tem nada, acha ótimo isso. Ou então, as pessoas que são muito ricas e sentem dor na consciência também gostam do socialismo, porque tem aquela dor na consciência de ser ultra privilegiada e coisa e tal. Quem está na batalha, quem está ali brigando para fazer o dinheirinho dele ali, não, o pessoal prefere o libertarianismo, né?
Então, eu concordo nesses dois pontos com ela, mas discordo que o anarcocapitalismo seduz o jovem de alguma forma. Só a simplicidade dele que é melhor do que do socialismo. O socialismo seduz muito mais, né? Então ela tem essa sedução nesse primeiro momento. Sob a ótica econômica, é quase uma conversa de jardim de infância, porque a base da construção do capitalismo é o Estado. Não existe capitalismo sem Estado. E aí ela mostra também mais um ponto clássico que eu digo aqui. Os economistas aqui no Brasil não têm formação em anarcocapitalismo, não têm formação no libertarianismo, não conhecem a escola austríaca, nunca leram Mises, nunca leram Rothbard, nunca leram Hans Hermann Hoppe, porque é a única explicação para a pessoa dizer que isso é um papo de jardim da infância. É porque ela não entende. Ela não entende, então ela tá medindo o anarcocapitalismo com a regra socialista. O que ela está dizendo? Que não existe o capitalismo sem o Estado. Por quê? Porque o Marx, quando definiu o capitalismo, ele definiu exatamente como sendo o sistema vigente na era, lá em 1800 e Brau, né, no século XIX. E realmente, se você pegar qual era o sistema vigente lá no século XIX na Inglaterra, ou na Alemanha, estava na Alemanha na época, né? Eu não lembro agora se ele escreveu o Capital na Alemanha ou na Inglaterra. Mas não interessa, nos dois casos era o mesmo. Havia o Estado ali. Então, por isso que o capitalismo pressupõe o Estado na cabeça desse pessoal. Você vai ver que ela entrega agora que ela realmente não sabe o que é o capitalismo na visão libertária. Porque, de fato, há esse conflito de conceitos. Tá? O capitalismo, na visão socialista, é o que o Marx descreveu. É esse conjunto de Estado mais empresas. No sentido libertário, não. O libertarianismo, o anarcocapitalismo, entende o capitalismo como propriedade privada, trocas voluntárias, enfim, relações voluntárias humanas. Né? E aí há uma diferença enorme entre o Estado e as empresas. As empresas privadas, por mais que elas sejam malzonas, que elas tenham defeitos, e certamente têm muitos defeitos, elas são voluntárias. Se você não quiser comprar Coca-Cola, você não compra Coca-Cola, nunca mais na sua vida. Você não gosta da Coca-Cola, não vou comprar mais. Pronto, acabou, não precisa. O Estado você não pode fazer isso. Então a distinção que a gente faz de capitalismo é justamente o livre mercado, você poder escolher as coisas voluntariamente. Alguns autores anarcocapitalistas criticam o termo anarcocapitalismo, né? Porque entendem que não é um termo muito bom. Primeiro porque o anarco não é anarquia no sentido de Proudhon, né, no sentido anarco-socialista, e depois o capitalismo também não é o capitalismo no sentido socialista. Né? Ambos os termos têm diferenças em relação à definição original deles. Então muita gente prefere chamar justamente de voluntarismo ou de libertarianismo, ao invés de anarcocapitalismo. Mas anarcocapitalismo pegou, então meio que é o termo que se usa. Né? De qualquer forma, eu entendo por que ela chega nessa conclusão, porque ela não estudou isso. Ninguém, economista nenhum no Brasil estudou isso. É o que eu falo, eu fiz Direito, né, na UNESA. E na Faculdade de Direito, o justnaturalismo é tratado como assim, aquela coisa que tinha errada que o justpositivismo corrigiu. Né? Assim, é impressionante como é que no Brasil ninguém fala sério na academia, em universidades, sobre justnaturalismo. Tem pouquíssimos autores sobre isso, ninguém fala sobre isso, e aí você acaba tendo essa visão distorcida de que justnaturalismo é religião, não é porque as regras dadas por Deus e não sei o que lá, o que não tem lógica nenhuma também, né? Então, esses temas todos, tá? O anarcocapitalismo, justnaturalismo e coisa e tal, eu falo tudo sobre isso lá no meu canal, o Ancapsu Classic, em que eu falo sobre a teoria, né, libertária, a teoria anarcocapitalista em detalhes, sobre todos esses pontos aí que é um absurdo. Mas vamos ver o que mais que ela fala aqui. E ela vai se entregar logo em seguida, por que ela está errada. O Estado tem o monopólio da emissão da moeda, ele tem o monopólio da força e tem a prerrogativa dos impostos. Peraí, e o Bitcoin? Cadê o Bitcoin nessa história? Onde é que o Estado emitiu o Bitcoin? Não existe isso. Aliás, já existiam moedas muito antes de haverem Estados, né? Já haviam padrões de troca muito antes de haver o Estado. Não, o Estado não tem a prerrogativa na emissão da moeda. De novo, ela está definindo o Estado de forma truísta. O capitalismo é o que eu chamo de capitalismo, que é o Estado com mais o uso da força, com mais o uso das leis, com mais os impostos e não sei o que lá. Ou seja, aí é um truísmo, ela não está definindo, ela está definindo o capitalismo como ela quer definir o capitalismo, ela não está entendendo o que é a expressão anarcocapitalista. Isso é uma crítica que muitos socialistas fazem, tá? Eles acham que leram o termo anarcocapitalismo e agora entenderam tudo. Não, já sei tudo sobre anarcocapitalismo, eu li essas 14 letrinhas aqui de anarcocapitalismo, eu já sei tudo sobre a doutrina, sobre como é que funciona e não sei o que lá.
e se ferram, né? Porque está totalmente errado o que ela está falando aqui, né? Mostra um desconhecimento enorme do que ela tem sobre capitalismo. Como eu falei, o capitalismo, na visão do Marx, é isso mesmo, é ligado ao Estado. Na visão libertária, não é, porque justamente é a divisão entre o voluntarismo e a coerção. A regra libertária, por que o libertarianismo é contra o Estado? Não é porque tem alguma rixa com o Estado, não. É decorrente do princípio da não agressão. O princípio da não agressão diz que você não pode iniciar uma agressão contra uma pessoa pacífica. Você só pode usar violência em resposta a uma agressão anterior. Alguém aqui acha justo iniciar a violência contra uma pessoa pacífica? Ou você acha que não pode? Não pode iniciar violência se a pessoa estiver pacífica, não é? Pois é, todo mundo concorda com essa regra do princípio da não agressão. Agora, para pensar como é que funciona o Estado. Você trabalhou o mês inteiro e chega no final do mês, o Estado vira para você, uma pessoa pacífica, e ele exige o seu imposto. Se você não entregar o imposto, ele vai mandar a Polícia Federal na sua casa, vai te sequestrar, vai te botar numa cela, dizendo que você, entre aspas, sonegou impostos, cometeu um crime. Mas como? Você não iniciou agressão contra ninguém, você não agrediu ninguém. Então, repara, entendeu? O Estado ele é impossível no anarcocapitalismo por ser coercitivo, por ser forçado. Em tese, você pode ter um Estado que você se associe a ele livremente. Se você tiver uma espécie de condomínio, quando você compra um apartamento num prédio, você está entrando para aquele condomínio de forma voluntária. Você não precisa comprar aquele apartamento, você pode comprar apartamento em outro lugar. No momento que você entra no apartamento, você está aceitando aquele condomínio. Você vai ter que pagar ali a mensalidade do condomínio, não sei como é que funciona, mas tem um conjunto de regras que você está aceitando. Esse é o ponto libertário. Você tem que ter regras voluntárias, regras que você aceita se você quiser. Se você não quiser, você não aceita. O caso de emprego também. Você aceita um emprego se você quiser trabalhar na empresa. Se você não concordar com as regras da empresa, você não trabalha. Esse é o ponto que esse pessoal falha em entender sobre anarcocapitalismo, né? E lógico, questão de emitir moeda, pô, peraí, tem moeda que não tem o Estado, né? Mais do que isso, onde é que imposto tem a ver? Imposto é roubo. Não tem que ter imposto no capitalismo, não tem que ter imposto em lugar nenhum do mundo, né? Imposto é coisa do Comando Vermelho do PCC, que fazem lá, porque achacam as lojinhas lá dentro do Morro do Alemão exigindo dinheiro. Isso é imposto, é a mesma coisa, né? Então, não há capitalismo sem Estado. É ele que mantém os contratos, as regras e, inclusive, o monopólio da moeda. Então, monopólio da moeda? O Estado mantém o monopólio da moeda? E o Bitcoin? E as moedas que não são estatais? E um monte de moeda que tem aqui no Brasil já, moeda comunitária que tem num monte de lugar, não existe monopólio de moeda, né? E ela dizer que o Estado mantém os contratos, ela está lembrando uma coisa que eu já falei para vocês aqui. Com relação à questão de contratos, né? O Estado no passado já foi uma coisa utilitariamente positiva. Ele melhorava a capacidade de fazer contratos entre as pessoas. Porque o contrato não depende do Estado. O contrato é uma ferramenta entre duas pessoas. Você pode fechar contrato com qualquer pessoa. Qual que é o problema? E se a pessoa não honrar o contrato dela, o lado dela? O que você vai fazer? Você sempre tem a opção de não fechar mais contratos com aquela pessoa. E isso é a alternativa que sempre existiu na história. As pessoas simplesmente respeitavam os contratos porque o seu nome é muito importante. Se você não cumpre o contrato que você assumiu, ninguém mais vai querer fazer contrato com você. E daí você vai ser expulso da sociedade econômica. Isso é muito ruim para você. Essa é a penalidade de quem não respeita contrato. Só que o Estado ajuda nisso. Por quê? Porque o Estado fazia uma espécie de garantia externa ao contrato. Então, ele garantia que por exemplo, você não tem como saber se a pessoa respeita contrato ou não. Então, se você não sabe se a pessoa respeita contrato ou não, você pode usar o Estado para saber se a pessoa tem um alvará e coisa e tal. E isso, antes de você ter informação descentralizada e distribuída, isso era verdade. Você tinha, o Estado melhorava a questão do respeito ao contrato. Nunca foi necessário o Estado para fazer contratos. Contratos já existiam muito antes de Estados, e inclusive existem contratos entre países, né? Não tem tratados entre países? Quem é que é o Estado em cima dos Estados? Não existe. É o que eu falo para vocês, no mundo inteiro, se você olhar o mundo inteiro, os países entre si, eles já têm uma relação anarcocapitalista entre eles. Quando um país assina um tratado com outro país, não tem ninguém em cima para garantir esse tratado, né?
Então, da mesma forma, existia antes isso. O Estado melhora esse tipo de situação, só que ele só melhora isso numa situação de informação baixa. No momento que você tem informação disponível, como você tem hoje em dia, é muito mais fácil você saber se a pessoa cumpre contratos ou não. Se a pessoa começar a não cumprir os contratos dela, você simplesmente não faz contratos com ela. Isso gera um incentivo muito grande para as pessoas seguirem o contrato, seguirem fazendo o contrato corretamente, né? Ou seja, essa ideia de que o Estado que garante os contratos é falso. Ainda mais aqui no Brasil, que contrato nenhum vale aqui no Brasil. Aqui no Brasil, qualquer contrato pode ser questionado no governo. É uma festa, um bunda-lelê geral aqui. Em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, você tem mesmo o pacta sunt servanda, né? Você tem mesmo aquela coisa de contrato faz lei entre as partes. Se você assinou um contrato, meu amigo, você tem que cumprir o contrato. E no anarcocapitalismo é assim também. Agora, aqui no Brasil, e isso é um dos grandes problemas do Brasil, né? Tá todo mundo acostumado a não cumprir contrato. Não, eu aceitei essa condição, mas agora eu acho que é injusto, eu não quero aceitar mais. Ué, eu achei até curioso que ela não falou sobre a propriedade privada, né? Os marxistas gostam também de dizer que não, porque é o Estado que garante a propriedade privada. E eu fiz um vídeo só sobre isso lá no Ancapsu Classic também, falando que não é o Estado que garante. Aliás, o Estado não garante a propriedade privada, ao contrário. Se você tem Estado, por definição, você não tem a propriedade privada. A propriedade privada, ela é uma construção jusnatural muito conhecida que já existia muito antes, né? Desde a época das primeiras civilizações, dos primeiros egípcios e coisa e tal, já tinha esse negócio de propriedade privada e não é o Estado que garante isso, né? O Estado, mais uma vez, durante uma época, ele foi capaz de agilizar o processo, de facilitar o processo, mas hoje em dia, com a informação descentralizada, se tornou inútil nessa história. Eu fiquei até surpreso que ela não levantou esse argumento. Socialistas adoram dizer que é o Estado que garante propriedade privada. Ideia mais ou menos, sabe aquele adolescente que ele quer viver, mas alguém está sustentando ele em algum lugar? Então ele quer ser livre, mas alguém sustenta ele de algum lugar. Mais ou menos próximo a essa relação. Ô dona, você está descrevendo o socialismo, pô. O socialismo é que as pessoas querem ser sustentadas pelo Estado, né? Não, no anarcocapitalismo ninguém está querendo isso não, meu amigo. Cada um corre atrás de si, cada um faz as coisas que quiser. Não tem esse negócio do Estado sustentar todo mundo. Quem é que sustenta? Ela está usando aqui, lógico, a forma pejorativa, socialistas adoram dizer isso. Ah, não, que anarcocapitalismo é coisa de criança. Mais uma vez, não passaram do nome, não leram nada sobre anarcocapitalismo, a não ser o nome, anarco-capitalismo. E aí já acham que sabem tudo sobre anarcocapitalismo. É muito engraçado isso, né? Ela acaba criticando o socialismo. É isso que ela está fazendo aqui. Porque para você imaginar que você vai eliminar o Estado seria uma coisa interessante. Aí entram algumas soluções fáceis do gênero. O problema da moeda, então a gente elimina, nós vamos trabalhar só com cripto. Ótimo, então nós vamos ser... Então repare que esse... Você percebeu que ela se auto-refutou, né? Ela se auto-refutou nessa parada. Porque ela tinha falado, não, porque o Estado é preciso, não existe capitalismo sem o Estado, porque senão, quem é que emite a moeda? Quem é que emite a moeda? Ah, mas aí a gente vai dizer que vai usar cripto. Ai, não, mas... Ué, então, para que o Estado? Cadê o Estado? Cadê a necessidade do Estado na cripto? Que história é essa, né? Vamos ver ela continuar aqui, porque ela se enrolou nessa história. Aí ela tenta sair para um negócio, dizer que cripto é um esquema, que estão te vendendo um negócio, querem vender. Não, ninguém está vendendo nada, aliás, ao contrário, né? Compra quem quiser, né? O movimento, ele vai, caminha, no final ele te vende algo. Ele vende o quê? Ele vende que você então coloca o seu patrimônio numa cripto, ou agora, recentemente, compre ouro, porque não dá para confiar em nada. Então volta a comprar ouro, aí tem a bolha do ouro. Só que assim, para qualquer construção, não, peraí, o pessoal, se você tem uma ideia de que o dinheiro estatal não vale nada, ninguém está querendo vender Bitcoin, que aliás eu faço questão sempre de dizer que eu não quero vender Bitcoin, não compre Bitcoin, não compre nada, não compre ouro, não compre Bitcoin, não compre coisa nenhuma, meu amigo. Cada um vai comprar no momento correto, quando chegar no entendimento correto do que é a coisa. O ponto central aqui é isso, ela tenta desmerecer essa coisa, não porque estão tentando fazer um golpe, mas peraí, você tinha dito que o Estado é necessário porque emite a moeda. Agora você está reconhecendo que tem outras moedas. Tem o Bitcoin, tem o ouro também, já falou. Outra moeda também que tem sem o Estado. O ouro já tinha valor muito antes do Estado, muito antes de alguém para garantir o valor do ouro. O ouro já era usado como moeda também, né? Então, olha, ela se enrolou aqui, né? Ela falou uma coisa... É típico. Por quê? Porque ela está falando uma coisa que ela não entende. Ela não tem nem ideia do que seja o anarcocapitalismo. Construção mínima, um contrato de um aluguel, uma casa, um casamento, uma relação patrimonial, herança, tudo você precisa do quê? Do Estado.
Não precisa do Estado para nada disso. Casamento já existia muito antes do Estado. Casamento era uma construção religiosa, inclusive, que existia independente do Estado. Inclusive, tem muitas religiões que acham um erro esse negócio de casamento civil e coisa de casamento no Estado, que não tem lógica, né? E ela falou meio que a questão da propriedade, né? Que não, que você precisa ter o Estado para ter propriedade, coisa e tal. E, bom, eu não vou repetir os argumentos aqui, mas não precisa. Propriedade, do ponto de vista libertário, é uso, delimitação e defesa. Se você usa alguma coisa, delimita essa coisa e defende essa coisa, você é o proprietário dessa coisa. Então é um conceito fático, né? Aí alguns socialistas criticam dizendo assim, não, porque isso daí é posse no direito civil brasileiro. O direito civil brasileiro define isso como posse, não como propriedade. Porque qual que é o conceito de propriedade para o direito civil brasileiro? É a posse com o documento do Estado. Então, porra, aí realmente, se você exige o documento do Estado, aí, né, o Estado se torna necessário. Só que o que eu estou dizendo para vocês é que não é necessário, porque sempre existiu posse, sempre existiu propriedade privada, mesmo sem Estado. E de novo, o Estado durante uma época foi útil para facilitar essas coisas, porque você não tinha informação correta de tudo. Então a melhor maneira de você evitar, por exemplo, briga com o vizinho, era você registrar a sua propriedade exatamente lá no Estado, porque aí não tinha briga. Se alguém tivesse questão, onde é que passa a cerca aqui? Não, está aqui no cartório, está escrito aqui onde é que passa a cerca. Houve uma época que isso era útil, o Estado era útil para essas coisas. Não que a propriedade privada dependesse do Estado, nunca dependeu, mas era útil. Agora não tem mais isso, você tem tudo na internet, você tem tudo geolocalizado na internet, tudo, então não precisa mais disso no final das contas, para tirar dúvidas sobre onde é que passa a fronteira de cada propriedade, né? Estado. Se entrarem na sua casa e você for assaltado, qual é o primeiro local que você liga? O primeiro local que eu ligo é para minha pistola, pô. A primeira pistola, pego a minha pistola e pronto, expulso as pessoas daqui. Esse é o primeiro lugar. Agora, você pode ter sistemas de segurança privados, né? Você tem sistemas de segurança privados, você pode contratar polícia privada, você pode contratar sistemas de segurança. Aqui no Rio de Janeiro já funciona assim. A maior parte dos condomínios aqui no Rio de Janeiro, você já tem equipe de segurança, já tem equipe para evitar, para fazer a segurança do condomínio, porque senão seria um absurdo por aqui, né? Então, essa ideia de que não é o Estado que você liga. Não é o Estado não resolve nada, meu amigo. Aí você liga para o Estado e fala o quê? Ai, me roubaram aqui em casa, por favor, acha o ladrão. Aí o Estado fala, pois não, vou preencher uma ficha aqui, vou fazer um inquérito aqui, vou botar na gaveta e pronto. E não faz nada. Para que serviu o Estado? Experimenta. No dia que roubarem a sua casa, no dia que roubarem o seu celular ou roubarem alguma coisa sua, vai na delegacia, presta queixa. A gente tem a ideia de que a polícia vai levantar e vai sair correndo atrás das pessoas. O cara vai preencher uma ficha lá com a sua informação, vai botar aquela ficha na gaveta ali, então tá jóia, beleza, valeu. E se a gente se esbarrar no seu celular, a gente te avisa. E pronto, e a verdade é essa, né? Ou seja, a segurança não é papel do Estado. O Estado te vende a segurança, mas ele não entrega. Para a estrutura do Estado, você vai ter que ligar para a polícia. Então, você imagine a ideia, quase é infantil, por isso que eu uso esse termo assim, meio que de jardim de infância, só que ele é sedutor. De novo, tudo que ela sabe sobre anarcocapitalismo é o nome, anarcocapitalismo. Ela tá toda, se você pegar toda a derivação que ela faz do termo da ideologia anarcocapitalista, é o termo, as duas palavras, anarcocapitalismo, mais nada. Então, é uma outra corrente populista nesse sentido, que tem algo para te vender, mas eu vou puxar um gancho lá da Margaret Thatcher, que é por isso que foi uma dissidência do neoliberalismo. Aí ela entregou, né? Porque dissidência do neoliberalismo. Que história é essa? Não, ao contrário, né? O anarcocapitalismo é paralelo ao neoliberalismo, né? O neoliberalismo é socialismo, na verdade, igualzinho ao comunismo. Faz muito pouca diferença entre neoliberalismo e o comunismo. O neoliberalismo é exatamente a ideia do laissez-faire, né? do mercado livre, mas com preocupação social. O que é mercado livre com preocupação social? Comunismo, porra, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. É de novo o Estado se intrometendo nas relações humanas. Então não tem nada de dissidência do neoliberalismo isso daí. O anarcocapitalismo como escola já existe há muito tempo atrás, muito antes do neoliberalismo, muito antes surgiu mais ou menos na época do liberalismo clássico. Mas é muito diferente, porque incorpora a visão da construção social.
não é só economia, né? E você sabe, falou neoliberalismo, você sabe que a pessoa é socialista. Porque os socialistas, eles ficam putos com o neoliberalismo, porque justamente é uma outra corrente dentro do comunismo, né? Então os comunistas ficam brigando com o neoliberalismo, eles não gostam, criticam muito. Então, sabe, briga de irmão? Fica um irmãozinho brigando com outro irmãozinho. Então o marxismo e o neoliberalismo. São dois irmãozinhos praticamente iguais, mas que adoram brigar um com o outro, né? E aí você vai ver também que ela critica Margaret Thatcher. Olha só, é lógico, ela é comunista, né? Extremamente comunista. Que é a ideia de que não existe ideia de sociedade, essa ideia ela é dela, só existe o indivíduo. Então, quando você puxa a Margaret Thatcher, tirei ela da tumba, coloquei ela aqui agora. Então, a ideia é essa, ou seja, não há sociedade, o que há é só o indivíduo. De novo, outro erro básico de quem não entende a ideologia anarcocapitalista. É lógico que há sociedade, o ser humano é um ser gregário. Entende-se, o pessoal olha para a parte anarco da coisa e fala, então não vai ter regra nenhuma, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é isso. A questão toda é que as regras são voluntárias, não são regras coercitivas, paridas pela cabeça idiota de políticos que você é forçado a obedecer essas regras, né? Você tem que ter regras, a sociedade precisa de regras, só que as regras são as regras que você aceita viver por elas, você voluntariamente assina um contrato com isso, né? E Margaret Thatcher não tem nada a ver com isso, ela tirou aqui porque, mais uma vez, ela não gosta da Margaret Thatcher, ela não gosta do liberalismo, não gosta do neoliberalismo, ela não gosta de nada que tenha a ver com livre mercado. Ela é uma comunista, ela é da escola de Frankfurt, né, evidentemente. Agora, de fato, o anarcocapitalismo, ele prega a primazia do indivíduo. O indivíduo é mais importante que a sociedade. Veja, a sociedade é importante também, mas a sociedade não pode sobrepor ao interesse do indivíduo. Até porque a sociedade, enquanto uma entidade, ela não existe. Uma sociedade é meramente um conjunto de indivíduos. O que existe é o interesse individual. Achar que o interesse do Estado é o interesse da sociedade é um erro, não é. O interesse do Estado é o interesse de quem está no Estado, quem domina o Estado. A sociedade tem vários indivíduos, cada um com seu interesse distinto. A sociedade é importante? É extremamente importante. O ser humano não vive sem sociedade. As regras precisam existir, mas não podem ser impostas de forma coercitiva. E quando a gente desmonta essa construção, ou melhor, estica ela e chega, eu vou chegar hoje na seguinte situação, onde o sucesso ou fracasso da pessoa só depende dela, como se não existisse todo um arcabouço, toda uma estrutura do Estado que pode facilitar para alguns e dificultar para outros. Ou seja, ela está querendo dizer que o anarcocapitalismo é meritocracia. Eu já falei isso também, tem um vídeo meu explicando por que não é meritocracia. O que existe é a constatação fática. Como ela própria falou, o Estado só atrapalha as pessoas, o Estado só ajuda quem está dentro do Estado. Ninguém que não esteja dentro do Estado é ajudado pelo Estado de fato, né? E a grande questão é, então é melhor o Estado ajudar algumas pessoas ou é melhor deixar as pessoas de fato fazerem negócios entre si mesmo e gerarem valor para a sociedade? É aquilo que eu falo para vocês, toda vez que você tem uma relação entre duas pessoas, que é uma relação voluntária, ela aumenta a riqueza da sociedade, porque uma pessoa está fazendo algo que a outra quer e a outra está fazendo algo que um quer. Então os dois saem ganhando nessa troca. Por outro lado, quando é o Estado, é uma relação coercitiva. Alguém está forçando o outro a fazer alguma coisa. É uma situação que destrói valor, perde valor. O Estado, houve uma época que era interessante porque ele, apesar de perder valor, apesar de gerar coisas coercitivas, ele facilitava as negociações, facilitava o comércio. Mas hoje em dia, nenhuma coisa nem outra. Então não tem nenhuma vantagem de haver o Estado hoje em dia, né? Então eu acho que esse é o grande tema, ele continua e ele é muito sedutor, mas sob a ótica econômica eu vou precisar do que para gerar emprego, investimento, porque o investimento de hoje é o emprego de amanhã, quem faz o investimento é o Estado. Caramba, quem faz o investimento é o Estado. Não, o Estado faz o roubo, o Estado rouba a sociedade e daí diz que está botando esse dinheiro no investimento, que é o que? Dá dinheiro para os amigos do Estado, né? Porque é sempre assim, né? O Estado dá dinheiro para os amigos dele, não dá dinheiro para qualquer pessoa, né? E não, o investimento vem das pessoas, é a sociedade que investe, né? É impressionante o nível de comunismo dessas pessoas aqui. Eu fico assustado com isso, cara, porque ela é o reflexo do que é a academia em economia no Brasil. É isso mesmo, o pessoal acha que é o Estado que investe. Como assim o Estado que investe? Que história é essa, meu amigo? O Estado rouba o imposto das pessoas e torra, dando dinheiro para o amiguinho corrupto do Estado. Nada além disso.
os grandes investimentos que resultaram em grande vantagem para a população, para a sociedade, são pessoais, são indivíduos. O país mais rico do mundo, os Estados Unidos, cresceu exatamente dessa forma, com Carnegie, com Rockefeller, com o pessoal lá fazendo investimentos e ganhando dinheiro pra caramba e investindo pesadamente. Construir uma sociedade muito mais livre e mais próspera que o Brasil, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente continua consumindo sonhos de comunismo, sonhos de socialismo que só jogam a gente pro fundo do poço, né? Então, eu acho muito interessante isso daqui. Eu não reclamo disso não, cara. Eu acho que é bacana o Estadão estar discutindo esse tipo de coisa, né? Por mais que a moça esteja completamente errada, não, é fruto do meio dela, né? O importante é isso. Tá ficando impossível para esse pessoal não falar sobre anarcocapitalismo. Eles antes tratavam como, não existe anarcocapitalismo, não existe, isso é besteira, coisa e tal, não existe. Agora eles estão tendo que falar sobre isso. Daqui a pouco eles vão começar a sair de só ler o nome anarco-capitalismo e tentar entender o que é realmente, vão acabar igual o Milley. O Milley disse que não conhecia o anarcocapitalismo, aí começou a estudar para tentar refutar o anarcocapitalismo, acabou virando anarcocapitalista, né? Quando você lê a ideia da coisa, realmente, eu também tive dificuldade no início, também achei uma coisa meio sem sentido, né? Até estudar o anarcocapitalismo e entender o que se trata disso daqui. Então isso daí, desejo melhoras para dona Carla Beni. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.